o imperador romano que mais perseguiu os cristãos. Diocleciano e a Grande Perseguição. O Império Romano teve vários imperadores que perseguiram os cristãos, mas nenhum com tanta intensidade quanto Diocleciano. Ele governou de 284 a 305 d.C. e foi responsável pela Grande Perseguição. 303-311 d.C., o período mais violento contra os cristãos na história do Império Romano. Quem foi Diocleciano? Diocleciano nasceu por volta de 244 d.C. e tornou-se imperador em 284 d.C., após um período de instabilidade no Império Romano. Ele reorganizou o governo, criou o sistema da tetrarquia, 4 governantes dividindo o império, e fortaleceu as fronteiras do império. No entanto, uma de suas decisões mais marcantes foi a repressão severa contra o cristianismo. O motivo da perseguição. Diocleciano via o cristianismo como uma ameaça à unidade do império. Na época, a religião romana era politeísta e os imperadores eram adorados como divindades. Os cristãos, por sua fé monoteísta, recusavam-se a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos e ao imperador, o que era visto como um ato de traição. Influenciado pelo seu co-imperador Galério e pelos sacerdotes pagãos, Diocleciano decidiu erradicar o cristianismo do império. Os decretos de perseguição, 303-311 d.C. A perseguição começou em 24 de fevereiro de 303 d.C., quando Diocleciano emitiu o primeiro de 4 editos que ordenavam: 1. Destruição de igrejas e escrituras sagradas. Os locais de culto cristão foram queimados e os textos sagrados destruídos. 2. Proibição do culto cristão. Cristãos foram proibidos de se reunir e cultuar publicamente. 3. Prisões e torturas. Bispos e líderes cristãos foram capturados, torturados e obrigados a renunciar à fé. 4. Execução dos que recusassem renunciar à fé. Muitos cristãos que se recusaram a oferecer sacrifícios aos deuses romanos foram mortos de formas brutais. A perseguição atingiu principalmente o oriente do Império, onde Diocleciano e Galério governavam, e foi menos intensa no ocidente, sob o domínio de Constâncio Cloro, pai de Constantino o Grande. Quantos cristãos foram martirizados? Não há um número exato de cristãos martirizados durante o reinado de Diocleciano, mas estima-se que milhares de fiéis tenham sido mortos. Algumas das formas mais comuns de martírio incluíam a decapitação. Muitos cristãos foram condenados à morte por decapitação, como São Pancrácio. Crucificação. Alguns mártires foram crucificados, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Serem lançados às feras no Coliseu, muitos foram jogados para serem devorados por leões e outros animais selvagens, como São Saturnino e seus companheiros. Queimados vivos. Cristãos foram amarrados a estacas e queimados publicamente, como ocorreu com São Vicente de Saragoça. Torturas brutais, cortes de membros, açoites e outras formas de tortura eram comuns antes da execução. O fim da perseguição e a ascensão do cristianismo. Em 305 d.C., Diocleciano abdicou do trono, e seu sucessor Galério manteve a perseguição até 311 d.C., quando, doente e arrependido, emitiu um edito de tolerância, permitindo que os cristãos praticassem sua fé novamente. 2 anos depois, em 313 d.C., o imperador Constantino, o Grande, converteu-se ao cristianismo e assinou o Edito de Milão, garantindo a liberdade religiosa e encerrando oficialmente a perseguição aos cristãos. Conclusão: Diocleciano foi o imperador romano que mais perseguiu os cristãos, buscando erradicar a fé cristã do império. Apesar de sua brutalidade, o cristianismo sobreviveu e, poucos anos depois, tornou-se a religião oficial do Império Romano. O sangue dos mártires fortaleceu a fé cristã, e muitos dos que morreram nesse período foram canonizados e são venerados até hoje.